Olá, se preparando para o vestibular? Dessa vez não tem jeito, vamos passar. Professor, passo dessa vez? Passa, pode ficar tranquilo. Mesmo porque já estudou bastante, com essa nossa ajuda, ainda fica mais tranquilo. Então vamos agora para uma aula que é muito interessante. Na verdade, nós vamos colocar 3 grandes questões dentro da história. Os povos bárbaros, o Império Bizantino e o islamismo. Muito famoso hoje em todo o mundo, é uma grande religião, está entre as 3 grandes religiões do mundo, que é uma religião que monoteísta. Então está lá o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Também hoje, o islamismo é parte da nossa aula. Para iniciarmos, então, esse período que eu acabei de falar, sobretudo do islamismo, o islamismo está dentro da Idade Média. A Idade Média começa quando, professor? Começa com a queda do Império Romano, por volta do ano 476, já depois de Cristo. Ou seja, o Império Romano atravessa todo o período antes de Cristo e vai uma parte, 476 anos depois, do nascimento do Cristo. Muito bem, o que é que marca esse momento? As invasões bárbaras, o nascimento do feudalismo, o nascimento da Idade Média e, obviamente, o nascimento também de uma, vamos dizer, Roma do Oriente, o Império de Justiniano. Muito bem, vamos então discutir primeiramente essas invasões bárbaras. Os reinos bárbaros são muitos. Quando falamos em bárbaros, nós estamos falando não só num povo, mas são vários. Por exemplo, visigodos, ostrogodos, vândalos, lombardos, ânglos, os saxões, burgúndios, suevos e francos. Ou seja, percebeu a grande quantidade de reinos que nós tínhamos? Ah, professor, então quando estamos estudando os bárbaros, não significa dizer que nós estamos falando de um bárbaro, de um povo. Não, são vários. Inclusive, quando invadiram o Império Romano, pelo menos de 7 a 8 grandes grupos bárbaros invadiram o Império. Eles estavam tudo ao redor de Roma. E aí fica difícil. Os imperadores não aguentaram essa pressão. E aí começa um novo período. A pergunta que se faz, todo mundo pergunta, quando os bárbaros invadiram Roma, para onde os grandes, ricos romanos foram? Para suas fazendas. Essas fazendas, como eram chamadas, eram bem distantes ali da cidade de Roma, algumas muito distantes. Esses romanos ricos levaram com eles os seus escravos. E aqui vem uma parte interessante. Quando esses escravos chegam lá nessas fazendas, o império já caiu. Mas não pode esquecer, alguns perceberam antes e se distanciaram do império, alguns homens ricos romanos. Você nunca viu aí na sua cidade ou na televisão esses condomínios fechados? Muito bem. O que é que os condomínios fechados? Qual a principal ideia? Em geral, eles têm uma fortificação, ou seja, ele tem um muro alto, ou muros altos. As casas são grandes, de homens, geralmente homens ricos ou abastados, e está, aqui a principal questão, afastada da cidade. Perceberam? Essas construções desses homens ricos se afastavam da cidade, medo do quê? Da violência da cidade. É a mesma ideia que acontece hoje. Ao se afastarem da cidade, esses homens ricos romanos ficavam distantes da possibilidade de perder o seu território para aqueles grupos bárbaros que estavam invadindo o seu território. Percebeu a questão, né? Muito bem. Não pode esquecer, quando esses escravos que eu acabei de falar agora foram com os seus donos, chegando lá nessas fazendas, ou nas vilas romanas, vilas com 2 L's, você tem agora o quê? Eu não posso mais escravizá-lo aqui, a estrutura é diferente. Esse escravo passa a ser um servo. Ah, professor, percebi, vai formar daqui a pouco aquela estrutura que nós conhecemos da Idade Média. Começa a se formar, então, o período, ou o longo período, da Idade Média. E esse longo período da Idade Média vai ser dominado, obviamente, pela Igreja Católica, que vai se distanciar daquele período romano, daquele Império Romano, e vai formar o seu outro império. Nesse momento, nós já temos uma formação, obviamente, de outras religiões, lá por volta do século VII. Mas não vamos falar nisso agora.
O importante agora é que você perceba, está nascendo a Idade Média, 476. Duradoura, vai durar 1000 anos, período longo. Nesses 1000 anos, algumas questões nos vêm à cabeça. Por exemplo, os castelos. Quando a gente fala de castelos, você começa a pensar assim, aqueles castelos lindíssimos, tijolos ou pedras, esqueça. Acabei de falar agora, não foi? Quando esses homens ricos saíram das suas casas em Roma e foram para suas, vamos dizer, fazendas, para suas vilas, muitos deles não tiveram tempo de construir algumas grandes casas e faziam então seus castelos de madeira. Isso fica muito claro no filme Tristão e Isolda. Se você observar, existem cenas no Tristão e Isolda. Tristão e Isolda é uma lenda, mas que mostra um pouco da característica daquela região do início do feudalismo, do início da Idade Média. Ali é importante você olhar com mais atenção. Come home without something for your lady, you'll have hell to pay. Can I? The Angles have arrived, my lord, as well as the Celts, our fellow Jews, and the Saxons. Good. With Mark. We'll all be here. Yeah, it's a great day. Let's hope so. Thanks. I heard the news. Pray for some. Mother, I made this. Friends. Look at us. The tribes of Britain. Divided. Weak, just as the Irish, like us. But if we were one land, united, we would outnumber them 2 to 1. We could defeat them once and for all. That's why we're here today, to sign this treaty of unification. Who would be king? The strongest among us, Lord Mark. Muito bem, você viu um trecho do filme Tristão e Isolda. Como eu falei para vocês, Tristão e Isolda é só uma lenda. Talvez, possivelmente, eles não existiram. Mas o que vale a pena ali no filme é você perceber a dimensão do que foi a queda do Império Romano e o início dessa chamada Idade Média, ou seja, da formação dos grandes feudos. Muito bem. Visto isso, importante também dentro da Idade Média, que ela é grande, nós acabamos de comentar, nós temos a formação dos reinos. Um reino famoso, conhecido, poderoso, foi o Reino dos Francos, em que surgem duas grandes dinastias. Duas grandes dinastias. A Carolíngia e a Merovingia. Primeiro a Merovingia, depois a Carolíngia. A Carolíngia, talvez para nós mais importante, vem de Carlos Magno. Carlos Magno foi coroado. Aqui a importância. Professor, Carlos Magno é um bárbaro? Muito bem, Carlos Magno era um bárbaro. Sendo ele um bárbaro, obviamente, ele não tinha uma relação muito próxima com a igreja. Mas aí que está a questão. Ele teve uma relação muito próxima com a Igreja Católica. Tanto é que a Igreja Católica começa a trazer para si um grande número de bárbaros, ou ex-bárbaros agora. Não pode esquecer, os bárbaros tinham outros deuses. Thor, por exemplo. Esses deuses faziam relação com o seu passado. O Deus cristão era um Deus que para eles não tinha muito sentido. Se você observar, por exemplo, aquelas histórias dos cavaleiros da Tábua Redonda, em geral, a maioria deles eram bárbaros. Só Arthur, que possivelmente era cristão, porque viveu no mundo cristão. Fechou, professor? Tudo bem, até eu entendi. Voltando no Carlos Magno. Carlos Magno, portanto, foi um grande rei bárbaro. Mas que, ao se aproximar da Igreja Católica, a Igreja traz o Carlos para dentro dessa igreja, obviamente com intenções
posteriores de que Carlos Magno, juntamente com seu grupo, pudesse levar adiante o cristianismo já convertido, os bárbaros, convertendo os bárbaros ao cristianismo. Carlos Magno, então, é coroado no ano 800, já depois de Cristo, obviamente, na Idade Média, é coroado pelo Papa. E ao ser coroado pelo Papa, pensa, o Papa pega a coroa, toca Carlos Magno, você. Aí Carlos Magno recebe aquilo, está recebendo o poder do quê? O poder divino. Só que Carlos Magno tem o poder temporal, poder do tempo. Isso é importante no vestibular, poder temporal, e agora ele recebe o poder do Papa, o poder espiritual. Professor, fascinante isso. É com Carlos Magno que inicia essa história de que os reis são divinos. Muito interessante isso. Pois é nesse momento também, veja, que se a Igreja Católica trouxe para dentro de si um rei bárbaro, agora ele não é mais bárbaro, ele é cristão católico. Fechou? Nesse momento, então, começa a se construir os grandes feudos. É nesse momento. Professor, então, feudalismo não significa dizer que iniciou lá na Idade Média? Não. O feudalismo em si, ele tem outra característica. Ele não inicia com a Idade Média. Acabei de falar para vocês que os feudos, os grandes feudos, vão se construir ao longo do tempo. Então, em 476, quando o Império Romano cai, está desorganizado ainda esse momento. Então, aqueles ricos que saíram das suas terras vão para as terras distantes e começam a formar, então, as suas fazendas, e que vão se construir, grande parte delas, em feudos, que vai nascer daqui a pouco o feudalismo. Para ter o feudalismo, tem que ter o seu senhor, o senhor feudal. Agora começa a entender, professor. O senhor feudal é aquele que tem o poder da terra nas suas mãos e distribui o poder para os outros. Os outros quem, professor? Os outros são chamados de vassalos, ou seja, aqueles que tinham, entre aspas, um poder um pouco inferior ao suzerano. Lembra aquela cena de filme que vocês conhecem, já deve ter visto na televisão ou no cinema, que um senhor pega a sua espada, tira a sua espada, vem um outro, se ajoelha diante dele e ele faz aquela, não é? Aquela imagem que você... Pois é, ali ele está fazendo a transmissão do poder. Professor, por que você via isso? Muito simples. Aquele que se ajoelhou está dizendo que ele é um pouquinho inferior. Tinha gente que era inferior a eles. Pode esquecer. Mas é a mesma cena utilizada quando o Carlos Magno fez lá com o Papa. Então, aquele que se ajoelha vem pedir ao seu senhor uma coisa que é muito importante nesse momento. O medo dos bárbaros ainda subsiste dentro da Europa, sobretudo da Europa. Então, se os bárbaros estão invadindo e eu tenho muito medo, eu preciso do quê? Que alguém me proteja. Vem pedir proteção. É nesse momento, então, que surgem aí as grandes questões dos reis se tornando tão poderosos, que vão passar e perpassar por toda a Idade Média. Só que os reis não são ainda aquele poder, eles vão se tornar poderosos lá na frente, lá por volta do século XII, XIII, até o XV e do XV em diante, principalmente. Outro império importante foi o Império Bizantino. Quando Roma cai em 476, obviamente, Roma caiu e nasce, então, uma outra estrutura romana. Só que, do outro lado, já existia uma outra Roma. Do outro lado onde, professor? No Oriente. A chamada Roma Oriental, ou Constantinopla. Então, o Império Bizantino nasce aí em Constantinopla. O mais importante, o mais interessante de se comentar, que está sempre presente nos vestibulares, é o cisma do Oriente, ocorrido em 1054. O que foi esse cisma? A grande divisão, 1054, já é a Idade Média, só que lá no Oriente. Roma está dividida, existe uma Roma ocidental e uma oriental. Só que existe um Papa só. E esse Papa está em Roma, não está no Oriente. Mas com esse cisma é o que, professor? É um rompimento. Em 1054, nasce uma nova igreja. Agora o Papa no Oriente não manda mais. Quem manda são os seus governantes. Então passa a ser uma igreja mais política. Existe o cristianismo lá ainda, lá no Oriente, mas esse cristianismo passa a ser ortodoxo, ou seja, um cristianismo que não tem relação direta com o cristianismo ocidental. Cristo é o mesmo,
só que eles não reconhecem diretamente o poder papal. O que é importante discutir e falar desse momento? Do Justiniano, do imperador Justiniano. Professor, o que foi que ele fez? Ele organizou o direito. Sabe aquele direito romano, lá do passado, aliás, o grande legado. Professor, o que é legado? O legado é a grande contribuição do Império Romano para com o resto do mundo, foi o seu direito. E o direito romano foram arquivados, os direitos romanos foram arquivados, muito bem guardados. Obviamente, o Justiniano, quando vai para o Oriente, ele precisa organizar também as leis lá. Então ele pede que se faça uma compilação. Por que isso? Ele pede que se faça um agrupamento de várias leis do Oriente e do Ocidente para que organize-se um Estado mais forte. A grande contribuição, portanto, de Justiniano foi a formação do Corpus Juris Civilis, mais conhecido como direito civil, que ainda está muito presente no nosso dia, que foi compilado por Justiniano, dentro do chamado Império Bizantino. Dentro da Idade Média, ainda tem uma formação do que nós chamamos de islamismo. O que foi o islamismo, professor? O islamismo é uma nova religião. Ela é também monoteísta, a exemplo da cristã, a exemplo da anterior ainda ao cristianismo, que vem com o judaísmo, que é a religião judaica. Então, lá por volta do século VII, mais precisamente 622, Maomé, o grande Maomé, assim vamos dizer, o grande profeta Maomé, ele recebe a presença, isso é importante, recebe a presença do arcanjo Gabriel, que pede a ele que destrua os mais de 300 deuses na região onde vinham diferentes tribos de diferentes regiões do Oriente e se encontravam vezes por ano para que pudessem fazer as suas orações. Só que esses deuses não é um deus, ou seja, eram politeístas. Isso fazia com que essas tribos não fossem fortificadas, porque cada um vem de uma região e, portanto, não tem um Deus único. Quando o arcanjo Gabriel pede a Maomé, vá até essa região, destrua esses deuses. Pensa que você vai chegar numa igreja e vai destruir os deuses. Vai organizar um grande terremoto ao redor de você. Mas Maomé foi muito corajoso, destruiu. Professor, qual a questão aí? A questão é que os povos que acreditavam naqueles deuses destruídos não gostaram e começa a perseguição a Maomé. Maomé só foi prontificado de quê? Primeiro, destrua todos, mas deixe a grande pedra, ou chamada Pedra Negra. A Pedra Negra possivelmente foi enviada por Deus para anunciar a chegada do arcanjo Gabriel. Portanto, é a grande pedra. Hoje ainda presente dentro da Caaba, naquela parte que nós conhecemos, que lá no Oriente, uma vez por ano, todo árabe tem que se dirigir para lá, todo islâmico tem que ir para essa região para fazer as suas orações. Pelo menos uma vez na vida. Essa é a grande questão do islamismo. Em 622, já depois de Cristo, portanto século VII, nós chamamos então de Égira. Ali está nascendo o grande calendário muçulmano, vivido pelos muçulmanos. É um calendário que vem contando a história do islamismo de lá para cá. Existem dois grandes livros dentro desse grupo, desse Islã. O primeiro é conhecido como o Alcorão ou o Corão. E o segundo, conhecido como a Suna. A Suna descende possivelmente das palavras ditas por Maomé. E o Alcorão, das palavras escritas por Maomé. Daí, então, a propagação desse islamismo a partir de Maomé, a partir do profeta Maomé, o crescimento dessa grande religião chamada islamismo. É uma das religiões que mais cresce no mundo. É uma das religiões que mais está presente nos 4 cantos do mundo, sobretudo em países como Estados Unidos, em países como o Brasil. É claro que estudar para o vestibular
Não é tarefa fácil. Importante que você verifique dados, mapas, sobretudo dos povos que nós falamos agora há pouco, e também, não pode esquecer, se possível, faça entrevistas com povos que nós acabamos de falar, judeus, islâmicos e cristãos. Estude, vale a pena.